Olá, crianças! Hoje nós estamos aqui para uma aula super especial. Nós vamos falar sobre a bandeira do Brasil. Vamos conhecer melhor a história da nossa bandeira. Hoje, 19 de novembro, é considerado o Dia da Bandeira. Eu coloquei aqui para vocês um verso do hino à bandeira nacional que diz: recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Lindo, não é? Lindo versos, linda bandeira, linda história. Vamos conhecer? Dia da Bandeira. O Dia da Bandeira, comemorado anualmente no dia 19 de novembro, é uma homenagem à bandeira brasileira, que foi criada logo após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Assim, o Dia da Bandeira passou a ser comemorado somente após a proclamação da República. Como a nova bandeira brasileira foi apresentada no dia 19 de novembro de 1889, essa data foi escolhida como o Dia da Bandeira. Contexto histórico. A nova bandeira brasileira foi resultado direto da proclamação da República, que aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Esse evento resultou na queda da monarquia, que foi substituída pela forma de governo republicana. A proclamação da República foi um movimento encabeçado pelo Exército Brasileiro, que, a partir de um golpe, destituiu o gabinete ministerial e obrigou a família real a sair do Brasil. Olha as bandeiras. Essa bandeira aqui, ó, foi a nossa primeira bandeira, a bandeira da época da monarquia. Uma coroa, lembrando que os reis é quem governavam o Brasil. E após a queda da monarquia, com a proclamação da República, a bandeira foi renovada, ela foi transformada nesta que nós temos até hoje. Linda, não é? Vamos conhecer as cores e seus significados? As cores apresentadas na bandeira, como nós sabemos, são o verde, amarelo, azul e branco. A escolha dessas cores remonta a fatores relacionados com a história portuguesa. Vejamos a origem dessas cores. O verde faz menção a povos que habitavam Portugal há mais de 2000 anos. O verde tornou-se símbolo da luta dos portugueses pela liberdade e passou a ser utilizado como cor nacional pelos portugueses durante as guerras contra os mouros. O amarelo passou a ser utilizado no brasão de armas de Portugal, logo após a conquista de Algarve, região ao sul do país, em 1250. Pode fazer menção também à cor da casa dos Habsburgo-Lorena, dinastia da qual fazia parte Dona Leopoldina, a esposa de Dom Pedro I. O azul e o branco foram adotados a princípio em Portugal, a partir do século XI. O azul e o branco popularizaram-se no Brasil após terem sido adotados como as cores de algumas capitanias hereditárias. Então, o significado dessas cores, do verde, do amarelo, do azul e do branco, era relacionado a esse significado à primeira bandeira, a bandeira da monarquia, a bandeira que representava o Brasil governado por reis. Agora nós vamos conhecer as cores e seus significados da bandeira atualmente. A bandeira atual manteve as cores verde e amarela da bandeira imperial. A cor verde passou a representar a natureza, enquanto o amarelo remete ao ouro e às riquezas do Brasil. O azul e as estrelas fazem referência ao céu na noite de 15 de novembro de 1889. E o branco é uma alusão ao pedido de paz. Vamos agora conhecer algumas curiosidades sobre a nossa bandeira. A frase que consta na bandeira diz ordem e progresso. Ela foi inspirada em uma frase do positivista Augusto Comte. A frase era: o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Diferente do que muitos pensam, o Dia da Bandeira não é feriado nacional. A legislação brasileira prevê que no dia 19 de novembro seja realizada uma cerimônia para incineração de bandeiras que estejam em más condições. Mas o que é incineração?
É a queima. A bandeira brasileira, ela não pode ser jogada no lixo, ela não pode ser usada de uma forma indiscriminada, ou seja, de qualquer forma. Ela não pode ser pintada de outras cores que não sejam o verde, amarelo, o azul e o branco nas suas seus respectivos locais, né, lugares. A bandeira nacional é considerada um símbolo nacional. Os outros 3 símbolos nacionais são o hino nacional, armas nacionais e selo nacional. A bandeira nacional é hasteada de maneira permanente na Praça dos Três Poderes, lá em Brasília. No primeiro domingo de cada mês é realizada uma cerimônia para trocar a bandeira. Quando são hasteadas várias bandeiras juntas à bandeira nacional, esta é a primeira a subir e a última a descer do mastro. As estrelas da bandeira correspondem a cada um dos estados brasileiros e ao Distrito Federal. Agora, olha só que curiosidade interessante. A única estrela que está acima da faixa branca corresponde ao estado do Pará, ao contrário que muitos pensam que representa o Distrito Federal. A legislação brasileira proíbe que a bandeira nacional seja utilizada como roupagem. Você não pode pegar uma bandeira e fazer uma roupa para você. Isso é crime, está na legislação brasileira. O hino à bandeira foi criado por Olavo Bilac e apresentado em 1906. Todas essas informações foram tiradas do site brasilescola.uol.com.br/datas comemorativas Dia da Bandeira. Fiquem com Deus e até a próxima aula.